Bom dar uma conferida, ver se está saindo o áudio aí, né? Ô, Cláudio, enfia esse fone no receptor ali, pede pro Cláudio falar. Aí você vai ver se está transmitindo. Ah, você vai colocar o headphone Deu pra... um backup aqui para ela ficar ouvindo também. Acho que mexeu na câmera aí. Uh, Tá ouvindo aí? Uhum. Ouvindo bem? Uhum. Então tá bom. Ué, já está transmitindo? Tá, a gente tá fazendo teste ao vivo. Opa, é isso mesmo. Tá com delay, mas tá saindo. já tá rolando, já tem 3 assistindo. Então... Mas vai ficar saindo o áudio? Ah, é porque tá... Tá com delay, mas já tá. Então vamos... Tá com atraso, né? Serenando os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual por mais este momento, por mais este encontro, por cada coração aqui hoje presente no plano físico, no plano dos desencarnados, por esta oportunidade de estudo, esclarecimento, de podermos estar aqui reunidos em torno do Evangelho e principalmente em torno desta obra que hoje, especificamente, iremos abordar, o livro do nosso companheiro André Luiz, Os Mensageiros, com mais um capítulo que tanto nos traz revelações, nos chamando a atenção para a nossa conduta como médiuns, como doutrinadores, como espíritas que trabalham neste meio, neste intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para mais um estudo e que Jesus possa estar conosco em nossos corações e nós sintonizados com Ele. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu trouxe um texto aqui, trouxe não, né? Peguei um livro aqui da Meimei, Somente Amor, capítulo 19. Não sabem, muitos companheiros da terra que perderam entes queridos em processos de crueldade estimariam ouvir-lhes as impressões do mais além, com referência às provas sofridas ao se despedirem do plano físico, e as respostas comumente lhes soariam aos ouvidos, insuflando-lhes surpresa e admiração. Os desencarnados, que se reconhecessem livres das estreitezas humanas, lhes surgiriam ao entendimento por advogados de seus próprios algozes. Filhos abatidos pelas armas de salteadores infelizes, pediriam o perdão dos pais em benefício deles. Compreendendo-lhes o suplício da consciência culpada, pais sacrificados por pessoas inescrupulosas solicitariam a tolerância e a bondade dos descendentes para quantos lhes promoveram a destruição da existência terrestre. Criaturas violentadas no próprio corpo e viciadas até a desencarnação, suplicariam o socorro dos entes amados para aqueles que lhes impuseram a morte. E amigos, massacrados por agressores, voltariam da vida maior, implorando compaixão para quantos lhes tramaram a perda. Se algum dia tiveres de ouvir os seres queridos transportados para a vida superior, sob pesados golpes da delinquência, não guardes qualquer ideia de condenação e vindita.
quantos deles já se encontrem identificados com os ensinamentos de Jesus, te rogarão piedade e amor para com os perseguidores que os feriram, de vez que todos aqueles que atormentam e arrasam os seus próprios irmãos não sabem o que fazem. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom, então, hoje mais um capítulo, né, do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E na semana passada, a gente teve a oportunidade de ver a história. Vocês lembram de quem foi a história de semana passada? O Joel, né? Então, semana passada a gente viu o capítulo 10, que foi a história de Joel, né? Aquele médium que fracassou pelo motivo de estar preocupado em descobrir os companheiros, né, de outras vidas, quem que ele foi, onde que estavam aqueles companheiros. Então ele acabou esquecendo da proposta, né, do objetivo maior da mediunidade, se preocupando com coisas que não levariam a nada, né, com coisas curiosas, com coisas voltadas para o ego, para o egoísmo, e ele acabou se atropelando na última encarnação. E ele conta o caso dele, e também fracassado, né? No caso, ele esboça certa tristeza, arrependimento, como todos eles, mas sempre lembrando, né, da oportunidade que todos estão tendo de recomeçar, de se renovar, né? Porque às vezes as pessoas começam a acompanhar o estudo, começam a acompanhar o livro, até ler o livro e acham, nossa, mas é só gente fracassada, Mas é curioso porque essa semana estudávamos o livro Evolução em Dois Mundos, e André Luiz falando sobre um capítulo sobre a vida social no mundo espiritual. É bem curioso. Então ele relata com mais detalhes sobre como é a vida social. O que nós vamos encontrar lá, né? No momento que a gente desencarna, e a gente vai se agrupar numa sociedade como é aqui. E ele é bem claro, ele fala que 2/3 daqueles que desencarnam, eles ficam em sofrimento, né, em dificuldade, né, por não ter, devido à conduta no plano físico, devido ao apego à matéria, às pessoas. Então é um número preocupante. A gente fica pensando, imagine a população do planeta, 2/3 da população que desencarna entra nesse processo, né? Nesse processo de sofrimento, nesse processo de culpa, nesse processo de remorso, de sentimento de dever não cumprido. Então, isso não, a gente fala sobre isso não para a gente ficar somente preocupado e lamentando, oh meu Deus, o que vai ser, mas sim para que a gente possa acordar. Acho que esse é o papel, esse é o grande papel da doutrina, né? Nos chamar a atenção para tudo isso que está acontecendo. É importante a gente saber disso como um fator moral, para que a gente possa, a cada dia, cuidar mais da nossa moral, da nossa conduta, da nossa melhoria íntima, porque como estamos vivendo aqui, como está o nosso mundo íntimo, é para lá que estaremos, né? Que iremos. Então estaremos nos agrupando, estaremos nos associando àqueles que vibram como nós.
Então não tem essa de, eu vou para o umbral, eu vou para... Não, você já pode estar. Você já pode estar num mundo feliz dentro de você. E o desencarne vai ser somente uma renovação, né? Então você vai somente se libertar e continuará mais feliz se você vibra felicidade, harmonia e paz dentro de você. Então, vale a pena a gente pensar nisso, porque é o que eles estão passando aqui neste momento no livro, né? E hoje, o capítulo que vamos abordar é o capítulo 11 do Belarmino, o doutrinador, né? Todo mundo sabe o que é doutrinador? Alguém tem alguma dúvida? Não? Doutrinador é aquele companheiro que trabalha na mesa mediúnica, e hoje esse nome já não é muito utilizado, né? Hoje utiliza-se mais um dialogador, um orientador, porque doutrinar é uma palavra muito forte, né? Quem somos nós para doutrinar alguém? Ainda estamos nesse processo de doutrinação, né? Porque a gente percebe, quem está envolvido nessa tarefa, que no momento que você vai doutrinar, você é doutrinado, né? Então, se você tem essa sensibilidade, essa percepção, você vai, com o intuito de doutrinar alguém, você acaba sendo doutrinado, né? E é importante. Então, esse nome tem um peso muito grande. Hoje já se fala dialogador, orientador, que eu acho que fica mais adequado, né? Porque para que a gente possa doutrinar alguém, é importante que a gente tenha uma moral mais elevada, e nem sempre a gente tem. Às vezes a gente está no mesmo nível do espírito, ou às vezes até pior, né? Então, eu acho que o nome dialogador, orientador, ele fica mais adequado, mais suave também, né? Então, só para a gente atualizar um pouco isso aí, porque esse livro também é de 1958, né? Então, naquela época eu utilizava muito esse termo, era natural. Então, dando início à leitura, André Luiz começa, né? As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Então, veja, aqui ele fez um resumo desde quando ele desencarnou. É curioso. E ele colocou como a maioria. Todos, se não a maioria, passaram por zonas de purgatórios, de sofrimento. André Luiz foi um deles. Até o momento que eles conseguiram, como ele fala aqui, o reconhecimento da pequenez. Lembra? Naquele momento em que André Luiz falou assim, deve existir um Criador, uma figura que nos criou. Naquele momento em que ele começa a pensar dessa maneira, ele entra num processo de oração, quando ele estava lá no umbral, lembra? E é assim que Clarencio, que ele consegue ver Clarencio, Lísias, os enfermeiros ali para auxiliar. Não que eles não estavam ali, eles já estavam, mas a cegueira dele era tão grande, né? Então bastou esse momento de oração para ele se conectar ao Pai e abrir a sua percepção, o seu campo de visão, poder enxergar aqueles que estavam ali para auxiliá-lo. E se não, muitas vezes também a mãe dele também estava lá, né? Presente, e ele não conseguia enxergar, né?
Então aqui ele fez uma introdução desde quando desencarnou e nesse processo. Por quê? Porque eles estão todos ali nesse momento, não sei se vocês lembram, numa sala, dialogando. Esses médiuns, espíritos que fracassaram, cada um contando o seu caso, como exemplo para estudo, para aprendizado. Né? Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo, observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto. Vicente é o companheiro dele, né? Então ele chama o Vicente assim, bem discretamente. Ô Vicente, vem cá, me fala uma coisa. Não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de um doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns, com enorme proveito, creio, não deva perder essa oportunidade. Então ele ouviu vários, porque até agora a gente viu casos só de médiuns, né? Lembra? Do primeiro caso até o último capítulo, somente médiuns. Os médiuns que fracassaram. E agora não. Ele gostaria de ouvir um doutrinador. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Seguiu o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava, a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Aí aqui tem uma foto do Projeto Imagem, né? André Luiz com o Vicente e o Belarmino conversando com o colega dele. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido: com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Então ele já se colocou como um doutrinador falido. Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou o sorriso forçado que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou. Veja o termo que ele usa, né? Ele esboçou um sorriso forçado e que expressava todo o absinto. O que é absinto? Você sabe o que é absinto? É uma bebida. Vai ser uma bebida. Você sabe o que é, Cláudio? Acho que é uma ferida, não é? O absinto. É uma bebida também, né? A missão do doutrinador, a Cláudia vai verificar para a gente, é muitíssimo grave para qualquer homem. Olha que curioso. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui ao nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente, concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Então veja, aí ele já mostrou, né, que é impossível a gente caminhar em harmonia para essa ressurreição gloriosa, como ele fala, né, se a gente não seguir os passos do Mestre, né, que nos deu o exemplo de abnegação, né, nos deu o exemplo de desprendimento. É porque Jesus viveu toda a vida dele aqui sem um bem. Acho que nem sapato ele tinha. Andava descalço. É incrível, né?
Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Absinto é sentimento de tristeza. Ah, é tristeza. É uma erva também na bebida, mas aqui seria o sentimento de tristeza. Absinto é tristeza. Então é isso. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Ah, sim. Havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar certamente tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Isso aqui é uma coisa que a gente para e fica pensando, né? Porque quantos de nós não conhecem a doutrina espírita, né? Quantos de nós não conhecem o bem? Será que nós estamos praticando mesmo, né? Porque ele chama para que a gente possa refletir, né? Quando ele fala isso. A minha tragédia angustiosa é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Aquilo que Emmanuel fala, se eu não me engano, no livro Fonte Viva, onde ele fala que muitos sabem, mas poucos fazem, né? Então é uma coisa que é sempre importante a gente estar pensando nisso. Porque muitas vezes a gente estuda, muitas vezes a gente se prepara, a gente está na casa espírita aprendendo esse evangelho, e na hora que a gente está na prática, a gente está fazendo ao contrário, ou não está fazendo nada, né? Então é muito, faz a gente pensar muito, né? Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Então ele saiu do nosso lar para reencarnar. É isso que ele está falando, né? Para reencarnar com o compromisso de trabalhar como doutrinador. A tarefa de doutrinação no campo do espiritismo. Ser-me-ia companheira desvelada e a esposa, né? Acompanhando, auxiliando, abençoando, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Preciso falar nada, né? Duas colônias importantes que nos covizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Não obstante, meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedeão. Gedeão é um ministro do nosso lar, né? Que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa. Então veja que maravilha, né? Reencarnando para trabalhar, para desempenhar uma tarefa de doutrinador no meio espírita, né? Com auxílio de uma companheira, com
o aval de um ministro, né, da colônia, nosso lar, veiculando luzes a irmãos nossos no plano visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra, a serviço da ideia imortalista. Né? Então ele teria que estar trabalhando com os grupos mediúnicos, incentivando, doutrinando, né? A serviço dessa ideia imortal, né? Da ideia de que somos espíritos imortais, da ideia que a vida continua, né? Que a morte é só uma passagem. Então tudo isso ele estava preparado para isso. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Essa história aqui parece que eu já conheço. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço da presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Então vejam, ele reencarnou num berço espírita, né, com auxílio dos pais, desde criança, né, na doutrina, depois foi ser dirigente de uma casa espírita, né? Trabalhava num grupo mediúnico com 8 médiuns, muito dedicados, muito esforçados, né? Que colaboravam ativamente para que tudo se desenvolvesse da melhor maneira. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Olvidei, esqueci os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Entenderam o que aconteceu aqui? O que ele fez? Né? Ele se preocupou, né, em tudo que aquilo, por exemplo, que todas as comunicações fossem uma prova mesmo, que aquilo não fosse uma mentira. Então ele se apegou nisso, né? Ele queria provar tudo isso, ele queria ter a certeza, né? E aí ele começou a se envaidecer e chegou a trazer para o grupo amigos que tinham uma posição filosófica e científica, pessoas cultas, para adentrar ao grupo, né? Mas que tinham mentalidade inferior, porque nem sempre aqueles que são conhecedores da parte científica, intelectual, têm um coração bom, têm uma mentalidade, têm uma mente em equilíbrio, uma mente superior, né? Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos, esses que ele convidou, queriam demonstrações de toda a sorte. E ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eles queriam ver manifestações, né? Queriam que tudo acontecesse ali para poder provar, para poder estudar. Um egoísmo tremendo, né? Eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, né? Porque
Ele queria esmiuçar tudo aquilo, estudar aquilo de uma maneira invasiva, e o que acontecia? Por mais que ele cobrasse ou que ele pedisse aos médiuns que manifestassem espíritos, que eles se abrissem para essas manifestações, não depende só dos médiuns, né? Mas depende de todo um trabalho espiritual, né? Depende de Deus, em primeiro lugar, né? Para que tudo aconteça. E normalmente quando a gente está alinhado com Deus, com os bons espíritos, tudo acontece naturalmente, sem muito esforço, né? Como ele estava querendo forçar uma comunicação para poder provar se aquilo era uma verdade, porque tinha um cientista, né? Seria mais ou menos assim. E o resultado era sempre negativo. Agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração. Devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Então ele já começou a ficar irritado, porque não acontecia do jeito que ele queria, né? Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Então os médiuns já começaram a... Né? O que é isso? Natural, né? Tinham tanta boa vontade, tanto esforço, começaram já a ter má vontade, né? Má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Aí ele já começou a não acreditar mais. Olha como são as coisas. Né? Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Olha só. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Vejam que egoísmo, né? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então veja que ponto, que absurdo, né? Porque se a gente pensar, será que a gente ainda precisa provar alguma coisa depois de todo esse trabalho dos espíritos juntamente com Allan Kardec? Não tem mais nada a ser provado. Será que tem? Não é verdade? A gente que estuda o Espiritismo na sua base, debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Veja, sempre tem um chamado do bem, né? Sempre tem. Sempre tem, muitas vezes a gente não escuta, não quer, ou não quer ouvir, mas sempre tem. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. Então, acontece, né? Às vezes a pessoa está trabalhando num grupo mediúnico, ela se envolve com esses sentimentos, ela começa a falar mal do Evangelho, ela começa a falar mal do Espiritismo, ela começa... Isso é preocupante, é um sintoma que requer cuidados, requer atenção, né? Aí vai buscar outras obras. Isso, né? né? Fala que é mais moderno. É mais moderno. Né? E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Então aqueles companheiros, né, que conheciam a parte científica, doutores em filosofia, começaram a desanimar. Mas que é isso? Você falou que isso aqui e a gente ia conseguir provar? Então começou esse negativismo e foram levando ele junto para esse buraco, né? Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas,
transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Então ele abandonou e foi para a política. Mas não a política, como ele fala aqui, né? Que a política que eleva, porque existem políticos bons, né? Mas sim a politicalha inferior. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ou o dinheiro me transformara os sentimentos. Então ele começou a mexer com política, dinheiro aqui, dinheiro ali, e ele se envolveu, né, e os sentimentos ficaram de lado. A missão foi abandonada. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo. Estava rico, estava muito bem financeiramente. E um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Né? Então estava com muito dinheiro, uma condição financeira boa, mas cheio de doenças. Ou seja, estava gastando o dinheiro dele todo para tratar as doenças. Um palácio confortável de pedra e o coração vazio. Casa boa, né? Coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos. Aí já é a parte de aquilo que você vibra, você começa a se associar àqueles que vibram como você, né? Então ele começou a se religar a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, né? E o resto, o meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Olha que interessante a pergunta dele. Como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Esse já é André Luiz, né? Então aqui encerra a história do Belarmino. É curioso porque a gente ouviu tantas histórias de médiuns que fracassaram, né? E aqui já um doutrinador, né? Que normalmente o doutrinador ele não tem, entre aspas, mediunidade, né? Ele até é recomendado numa reunião mediúnica que o doutrinador, o dirigente, é recomendado, né? Que ele não tenha mediunidade ostensiva, para que ele possa estar orientando, né, consciente daquilo que ele está fazendo, e o dirigente também. Mas não suportou as tentações, como ele mesmo disse, né? E é interessante, eu achei interessante quando ele fala que como aprender sem escola, sem retomar o bem e corrigir o mal. Isso aqui é muito bacana, porque às vezes a gente se lamenta muito porque errou, porque fez o mal, né? Mas é através dos nossos erros, né? Através das nossas falhas que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo, né? É importante a gente lembrar disso, e ele falou muito bem. Como não ser assim? Como é que nós vamos aprender tudo só passando por coisas boas? Não aprende, não é verdade? Então, é bastante interessante, nos chama a essa reflexão, né? Porque aqui envolve vários fatores. Aqui envolve o processo de egoísmo, envolve o processo de ganância, né, por dinheiro, e vários outros problemas que a gente está se deparando, né, na nossa vida atual. Quantos de nós não está sofrendo tentações em vários campos, né? Então é importante a gente
refletir. Foi um capítulo muito interessante, por ser especificamente de um doutrinador, né? Você queria falar alguma coisa? A Catiane, ela está perguntando se... Mas será que ele não tinha dentro dele a certeza que ele estava errado em fazer assim? A certeza? É. Eu acho que lá no íntimo, sim, né? Mas ele se fazia de cego, né? Sim. Como Joel, como todos os Sim. outros, né? Porque a vaidade, o egoísmo, como ele mesmo falou, né? A vaidade, o egoísmo, vai cegando a pessoa. Lá no íntimo, ela sabe que aquilo não é o propósito. O propósito de uma reunião mediúnica não é ficar ali buscando se aquilo é verdade, se não é. Claro, isso é importante, analisar as comunicações. Mas a gente não pode entrar já nesse intuito, né? É claro que se você pega, por exemplo, quando começou o advento do Espiritismo, com Allan Kardec fazendo as reuniões, né, na Sociedade Parisiense, para pesquisar e estudar, é diferente. Com uma seriedade, um objetivo, né, uma coisa séria. Mas não para colocar pessoas que são muito inteligentes, filósofos. Não, vamos provar que o que esses espíritos estão falando é verdade ou não, né? E esse não era o propósito. O propósito dele era o quê? Doutrinar, orientar, dialogar, trazer consolo. Porque essa é a maior caridade que o ser humano pode oferecer. Eu não estou falando isso na reunião mediúnica. Pode ser fora também. Porque a gente às vezes acha que caridade é só tirar um dinheiro, tirar uma roupa Essa é mais fácil. e dar. E no Evangelho fala, né? Caridade material. A material é a que menos tem valor. A que mais tem valor, qual que é? É aquela que a gente doa o que está dentro de nós. O que nós temos no nosso coração e até mesmo no nosso intelecto, né? Um pouco de orientação, de bom senso, de amor, de compaixão, de atenção, de ouvido, né? Então tudo isso, uma pessoa que está em dificuldade, que está em desequilíbrio, ela quer uma orientação de alguém, não é verdade? Muitas vezes a gente está precisando de alguém para a gente que nos ouça, não é? Todo mundo tem esse momento na vida, né? Então esse é o trabalho do doutrinador, dialogador. É orientar esses companheiros que estão em aflição, mas não se colocar acima deles, né? Não, eu sou o doutrinador. Então qualquer espírito que chegar aqui nessa reunião está abaixo de mim. Não. Né? Isso aí é vaidade, isso é prepotência, isso só vai nos levar à cegueira, né? Então eu acredito que no íntimo dele, né, no subconsciente, está ali gravado. É todo mundo, né? A gente às vezes fica cego, né? Então não é por acaso, né? Você não está dentro de uma reunião mediúnica, você não está dentro de uma casa espírita por acaso, você não está num lar com uma família em dificuldade ou uma família unida por acaso. São conquistas. Tudo. Aquela coisa, ele falou lá no começo, né? Cada um segundo suas obras. Não, e você doutrina com um exemplo, né? Um exemplo. Assim, né? Muito mais do que com as suas palavras. É a mesma coisa sendo com o filho. Não é? Né? Não adianta você falar para ele, faz, se você não faz. Eu tive uma oportunidade há uns 3, 4 anos atrás de ir ao Brasil, né? E eu fui numa casa espírita onde trabalha com cura. Um trabalho sério, uma casa espírita realmente. E eu me deparei com o dirigente e fui apresentado e a pessoa falou, a pessoa que me apresentou falou, ele é o Carlos, ele trabalha lá numa casa espírita no Japão e faz palestra, faz isso, faz aquilo. A pessoa falou, né?
Aí esse companheiro olhou para mim, me abraçou, foi muito carinhoso, sabe? E ele falou assim para mim, olha, falar é muito importante, mas não esqueça do exemplo. Mas ele falou para mim assim com um brilho nos olhos, que eu até pensei, falei, nossa, eu não conhecia ele. Aliás, não conheço ele profundamente, que estava conhecendo naquele momento, mas eu senti que era uma coisa estava muito mais forte do que ele, né? Era uma mensagem mesmo, falando para mim assim, não esqueça do exemplo. Então, e ele falando isso aqui agora, eu lembrei desse caso, né? E é uma verdade, né? Então, não adianta a gente estar procurando falar, estar procurando doutrinar, estar procurando orientar, dialogar, se a gente, né, não está se esforçando para ser o exemplo. Porque eu também não posso falar, não, eu tenho que ser o exemplo, senão eu não posso estar aqui. Não é por aí também, né? Porque a gente ainda falha. Mas é esse esforço constante de procurar fazer o nosso melhor, procurar dar os melhores exemplos. Não quer dizer que você não vai errar, né? É. Porque a gente é humano, Isso, né? isso, né? Mas você está nesse esforço de você está se melhorando, se corrigindo. É, e eu acho que aí foi por isso que ele falou no final, né? Como aprender sem escola? Né? Sem retomar o bem e corrigir o mal. É aí que entra o erro, né? A gente procurar ser o exemplo, mas também compreendendo que, hora ou outra, vamos falhar. Vamos ter dificuldades. Né? O único que não aconteceu isso com ele, ele é simplesmente o dirigente espiritual do nosso planeta. Né? Ele esteve aqui, não teve um momento que ele falhou. E principalmente na cruz, no momento mais difícil, foi onde ele teve a maior serenidade, o maior exemplo, né, de humildade, de amor, de perdão, né? Lá eu acho que ele deu o maior exemplo que a gente muitas vezes a gente falha, né? Porque a gente quer impor às vezes a nossa vontade, a gente não aceita a vontade de Deus. E Jesus na cruz não, ele ali ele deu o maior exemplo de humildade, né? Porque ele não, naquela hora que ele não temia a crucificação, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, né? E ali ele se entregou, né? Que faça a vontade do meu Pai, não foi isso que ele falou? É. Então assim, ele Afasta de mim esse cálice. né? Né? Bonito, né? Esse cálice não era a cruz que ele estava pedindo. Né? Não, não é. A gente não sabe o que é, mas não era a cruz, né? O problema dele não era a cruz, né? A gente viu que não era a cruz o problema dele. Na igreja católica que eu atendi no Cass, falaram que passa de mim essa dor, mas você estava estudando, acho que na Boa Nova, né? Ah, Como que o Espírito vai levar em nome de Jesus e essa dor né? desse corpo físico? Ah, Não deve ser a dor. é. Querem comentar alguma coisa? Se alguém descobrir quem é o cálice, me conta. Me conta. Mas eu não sei se eu conseguir responder a Catiane, qualquer coisa ela dá um grito aí. Mas eu acho que é isso, no fundo a gente sabe, né? Cada um de nós tem a consciência, né? O porquê que nós... Tentação foi maior para ele, então? Hã? Tentação foi Tentação. Tentação do dirigente, poder... Poder, É subir orgulho, uma vaidade. cabeça, Não resistiu a essa tentação. É. Tem um pedaço lá que ele fala, né? Eu sou o doutrinador, eu sou isso. É. Estava bem assessorado, hein? E isso acontece muito, Para né? ele era muito importante o poder, né? É. Acima de tudo, né? Para ele, né? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente que está nesse trabalho, por exemplo, dentro de uma reunião mediúnica, quem está com a gente no grupo sabe disso. A gente entra numa reunião mediúnica, se você tem esse pensamento, ele cai em minutos. Né? Um espírito que se comunica
trazendo a dor, trazendo o sofrimento e mostrando por que ele está daquele jeito, você, por mais que, não sei, por mais que você tenha vaidade, vai ter um momento que você vai refletir, meu Deus, será que eu não estou fazendo como ele? Sempre vem na minha cabeça, sabe? Eu acho que é sempre importante isso, a gente estar sempre pensando, será que eu não estou? Porque às vezes vem uns e falam, nossa, eu fui espírita, eu trabalhei, né? Tem alguns companheiros. Dei tanta palestra, mas cheguei aqui ignorante. Achei que ia para o nosso lado. Cheguei aqui, né? Então eu estou falando isso para vocês, e ele ainda fala assim, estou falando isso para vocês, para chamar a atenção de vocês, para que vocês não caiam nesse mesmo abismo que eu caí, né? Então, então nessa hora cai todo o véu da vaidade, do orgulho, né? Eu acho que aí você começa a refletir e ver que você pode falhar também, né? Você, ou às vezes falam, né, verbalizam, quem é você para falar alguma coisa? A gente se depara com isso. Por quê? Porque eles sabem o que a gente faz, né? Eles sabem quem nós somos. Porque eu não sou vidente, então eu não consigo perceber, por exemplo, o campo vibracional dele. Eu não tenho essa percepção. Mas eu tenho certeza que um grande número deles consegue perceber o meu. Porque quem está no mundo espiritual, se tem um pouquinho mais de entendimento, não estou falando todos, mas alguns conseguem perceber. Tem um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de visão, eles vão perceber como que vibra cada um dentro da reunião. Qual que é a luz que está aqui dentro de cada um, né? Então eles sabem, eles percebem. Então é importante o quê? Aquilo que Jesus falava, né? De autoridade. As pessoas acham que Jesus é autoridade. Não, é autoridade moral. Então, é claro que isso não é um requisito para ser um doutrinador, né? Acho que o primeiro requisito é ter vontade, né? É ser humilde, é entender que ainda erramos. Eu acho que isso é o grande passo, né, para a gente dar início. Mas sim o esforço, né? O esforço de a cada dia poder ser melhor, a cada dia se iluminar, né? E aqui a gente está falando de um doutrinador, mas isso vale para todos. A gente pode se estender isso a todos nós que queremos desencarnar com luz, né? Então quem que não quer desencarnar e está lá no nosso lar, já desencarnar, já dá de cara com um Clarencio e vamos trabalhar. Estou pronto. Onde que eu posso dar passe? Não é? Quem não gostaria? Eu gostaria, hein? Então a gente precisa... Ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Nós temos companheiros, nós temos espíritos amigos, anjos de guarda. A gente está vendo aí, não tem um caso que não fala, olha, eu me preparei, eu saí do nosso lar com o aval do ministro tal, com a companheira. Sempre, todos têm. E nós não somos exceção, né? Então, a gente tem tudo, todo o auxílio, todo o amparo, mas quem tem que fazer? Cada um de nós. É igual o filho, né? O pai paga a escola, o pai compra os livros. Aqui no Japão a gente ganha os livros, né? Mas dá todo o apoio, o lápis, o estojinho, o uniforme, a mochila, não é? Compra tudo. Tá tudo aqui. Leva na escola se precisar, né? Busca, faz isso, faz a comidinha, o bentô, né? Mas quem tem que estudar? O aluno.
Porque se a gente começa a estudar para o filho, o que vai acontecer? Ele não vai para frente. Né? Então Deus, Jesus, os espíritos amigos não vão estudar por nós e nem vão agir por nós. O máximo é influenciar, que é o que um pai e uma mãe faz. Influencia os filhos através da educação, né? Da orientação, da cobrança, da disciplina, que é muito importante. Às vezes a gente acha, tadinho. Não, não é tadinho. É melhor disciplinar agora do que depois uma outra pessoa ter que disciplinar. Não vou nem falar o que é porque fica desagradável, né? Mas, então, nós estamos nessa posição. Né? Eu acho que não é só para um doutrinador, mas todos nós, na posição de orientadores. Por que não? Né? Porque um pai é um orientador. Um pai é uma figura de diálogo. Como é que vai haver educação se não há um diálogo? Como se educa sem diálogo? Né? Um pai, uma mãe. Então por isso que eu acho assim, acho que isso aqui se abrange num campo muito maior. Ele está falando de um caso específico, claro. Doutrinador numa reunião mediúnica. Mas aqui a gente pode colocar o palestrante da casa espírita, a gente pode colocar o evangelizador dos bebês, o evangelizador das crianças, o evangelizador dos jovens, porque o palestrante é o evangelizador dos adultos, né? Seria assim, né? A pessoa que está no atendimento fraterno. Por quê? Porque tudo que a gente está falando está influenciando pessoas. O trabalhador na cantina. O trabalhador na cantina, né? Porque não adianta, né? Também vai lá, chega lá, tem E tudo de mau humor. até o que lava o banheiro, né? Se faz aquilo com alegria, com amor, está contribuindo para um campo vibracional melhor, né? Está trazendo luz para dentro de si e não se humilhando. Lavar banheiro, né? Não. Então isso é importante. Então eu acho que isso pode, né? A gente pode abranger um âmbito muito maior com esse ensinamento de hoje. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar? Por favor, me ajudem aí. Alguma conclusão, André? Nossa, o cara é meio desanimador, né? Porque o cara preparadíssimo, só falou de médium derrotado. Aí fala do treinador, tudo preparado, o cara falou. Imagine nós que estamos aqui, né, dando mais força aqui também, né, trabalhando. A gente tem que estudar muito. Né, e ele caiu pela humildade, né, eu acho. Muita humildade. Né? O importante é a gente saber que está aqui nessa casa, mas a gente tem que ter humildade, senão está tudo igual, tudo Sim. evoluindo devagarzinho. Né? Tinha um apoio bem maior que o nosso. Você não sabe, às vezes eu acho que a gente não pode olhar nesse ângulo. aspecto. É isso que eu ia falar. Né, todo mundo com amparo, com preparo, e aí todo mundo falhou. Imagina a gente. Eu acho que isso aqui deve servir como um alerta. Né? Eu acho que um alerta para ver se... Será que eu também não estou fazendo a mesma coisa? Peraí, se eu estou... para eu perceber, né? Se eu estou fazendo, então peraí. Então preciso mudar a minha atitude. Né? Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu ainda estou encarnado, eu tenho chance de amanhã, a partir de hoje, começar a fazer diferente. Né? Será que eu também não tá me faltando humildade? Será que também para mim eu não estou precisando dar o exemplo, mais dar o exemplo do que está falando? Será que eu também não tenho que tomar cuidado com as minhas palavras?
né? Será que as minhas palavras elas estão sendo coerentes? Será que eu estou fazendo tudo bem que eu poderia estar fazendo? Ou será que eu estou meio acomodado? Quais são as minhas prioridades? Será que eu estou priorizando o que realmente é importante? O pessoal está ouvindo aí? Acho que está, né? Está saindo? Que bom. Quer falar alguma coisa, Hélio? Nada a declarar? Só aprender, né? Aquela pulsa serviu? Para todos nós? Eu, pelo menos, desisti, né? Tomar cuidado mesmo. Às vezes erramos mesmo. Faz parte. Eu acho a que... Cláudia falou, né? Temos tempo, ainda tem tempo para corrigir. É aprender com o erro dos outros, né? Que a gente aprende também com o erro dos outros, não só com os nossos, né? Uhum. Tudo bem? Mais alguma pergunta aí? Não, a Catiane disse que sim, você respondeu. Ah, então tá bom. Podemos encerrar então? Alguém gostaria de fazer a prece? André? Então, vamos agradecendo por mais este momento, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a cada coração aqui presente, aos companheiros que acompanham na web, a todos que se reúnem neste momento, no mundo espiritual também, que se aproximam de nós na busca deste conhecimento, nestes exemplos dessa obra que vão tocando não somente os nossos corações, mas as nossas consciências, que a cada dia possamos rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso objetivo aqui neste plano, o objetivo de estarmos hoje trabalhando na casa espírita e lembrar sempre do nosso lema maior da caridade, que fora dela não há salvação. E lembremos sempre disso e que possamos encerrar o estudo dessa noite com os corações envolvidos de gratidão, convidando o nosso querido irmão André para fazer a prece de encerramento. Por favor, André. Obrigado, Pai. Nós estamos hoje aqui, nesta noite fria, reunidos, aprendendo um pouco sobre esse livro maravilhoso, sobre essa doutrina abençoada, que nos consola, que nos orienta, que possamos juntos, não só hoje, como semana que vem, amanhã, estamos reunidos em um só coração para tentarmos atingir o nosso objetivo dentro da doutrina, de fazer o bem, pensar no próximo, pensar em nossa evolução e saber, acima de tudo, que não é religião, mas sim o amor ao Pai, o amor ao próximo, que vai nos levar à nossa evolução. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.